E aí pessoal, tudo bem? Fox Walker na área, e nesse vídeo eu vou falar sobre o segundo episódio da primeira temporada da série Vikings. Então vamos começar com essa análise. Então, para poder organizar melhor essa análise, né, eu vou dividir ela em, no caso, camadas, né, porque tivemos vários pontos a serem aprofundados nesse episódio, e eu vou primeiramente falar a respeito do Haraldson e da sua mulher Sig. Porque no último episódio nós tivemos uma visão primária desse personagem, que ele se demonstrava ser, no caso, como ele é o né, o Duque, ele é um mandão e tudo mais, ele tomou uma atitude completamente inadequada, assim, não deixando a pessoa ir pra Valhalla, querendo sempre ser a pessoa com a última palavra, não queria ser desafiado, pelo menos parecer ser, então ele sempre queria ser o tal. E nesse episódio tivemos um maior aprofundamento nas suas atitudes, principalmente envolvendo loucura. Assim, primeiramente ele queria saber quem ele podia confiar, não é? E tivemos aquele momento em que ele permitiu que uma das pessoas que deu informação pra ele transasse com a mulher dele, né? Ele permitiu. E aí, quando o cara foi transar, né, ele matou o cara. Falou, não, você transou com minha mulher, mesmo eu permitindo, então você não tem honra, sacou? Então eu não posso confiar em você. Mas, cara, tu permitiu. Então tem toda essa questão envolvendo a loucura dele, sacou? Ele tá muito louco, eu não sei o que passa na cabeça dele, como é que ele chegou no poder, enfim. Ficou uma coisa completamente louco da parte dele, principalmente em matar o ferreiro. Porque, sabe, ele não quer ser desafiado por nada, por ninguém. Ele quer garantir estar no poder e foda-se os outros. Um outro momento de ignorância envolvendo o Duque, não é? Foi em relação a ele simplesmente negar a existência de terras a oeste. Não é? Ele não quer que as outras pessoas tenham razão. Ele quer ser a única pessoa com razão, demonstrando um momento de ignorância do personagem, misturando com momentos de loucura. Então, deu pra ver que o Ur simplesmente é um babaca. É isso que eu posso resumir do personagem até agora. Então, em relação ao Ragnar, né, ele tá buscando uma tripulação, e quando ele juntou a galera pra falar a respeito do desejo de ir pra oeste, encontrar novas terras, né, viver a incerteza e tudo mais, teve um pequeno momento de empatia naquela parte em relação ao personagem Ragnar, porque ele percebeu que as pessoas estavam incomodadas com a decisão do né, das suas atitudes de não permitir o cara de ir pra Valhalla, matar pessoas, enfim, atitudes ditatoriais. E o Ragnar percebeu, né, que as pessoas não estavam muito bem com isso, e ele usou o seguinte argumento: nós podemos ir para o oeste e assim você não vai perder a chance de se mostrar para os deuses, garantir o seu lugar em Valhalla, não é? Se associar à sua verdadeira natureza. Porque os vikings estavam limitados. O Ur não estava permitindo que as pessoas fizessem o que parecia ser certo. E o Ragnar simplesmente mudou as regras, como o ancião comentou que ele poderia mudar. Ele simplesmente conseguiu domar a situação e controlar, manipular as pessoas a estarem do seu lado, né? Usar a razão para conseguir fazer as pessoas irem pro lado dele. Então ele simplesmente domou a situação e usou a empatia para conseguir a sua tripulação. Então eu achei isso muito legal, porque mostra a capacidade do personagem de conseguir controlar certos tipos de problema. Em relação ao Ragnar e a Lagertha, né, o personagem principal e a sua mulher, deu pra ver como é que eles são bem próximos, e esse desejo de querer ir pro oeste poderia causar um pequeno conflito entre os dois. E o que aconteceu? Né? A mulher queria ir com ele, só que ele não permitiu, e os dois acabaram indo pra uma briga. E eles tentavam resolver o problema envolvendo a briga, sacou? Então deu pra ver um pouco da postura dos vikings, ou pelo menos da família do Ragnar, como é que eles resolvem os problemas. Eles não sentam e conversam, eles simplesmente pegam o machado, o escudo e vão brigar um com o outro até encontrar uma palavra próxima que possa trazer paz pros dois. Que no caso foi o Bjorn se intrometendo. Mas isso é legal porque deu pra mostrar uma postura um tanto, como eu posso dizer, antiquada, assim, agressiva por parte deles, como é que eles resolvem as coisas. E um personagem que se assemelhou com esse tipo de postura foi o próprio Floki, que, pra garantir que a âncora fosse criada, ele cortou o cabelo da filha do ferreiro, dizendo: se você não me der a âncora, eu vou matar a sua filha. Uau, né? Só pra demonstrar mais a postura viking, né? Como é que era naquela época, como é que eles resolviam as coisas. Então, tinha uma certa incerteza, sacou? Não tinha uma segurança de tipo, eu sou seu amigo, bora resolver as coisas. Não. Eles sempre tentavam trazer um pouco de agressividade para resolver os seus problemas. Agora, em relação ao Rollo, deu pra ver que ele estuprou uma mulher durante aquela cena do barco. E é um tanto curioso, porque o Rollo, ele parece ser uma pessoa que tá do lado do Ragnar,
mas ao mesmo tempo ele apresenta uma certa incerteza, como se ele buscasse algo mais. E quando ele estuprou aquela mulher, que no caso era uma escrava, não deu pra perceber se ele fez aquilo por puro relaxamento, em busca de prazer, ou se ele queria ignorar uma certa insatisfação, né? Tipo, tentar se sentir melhor com alguma coisa ou algo assim. Porque tem um lance aí, cara. O personagem parece que ele tá desfocado, ele não parece que decidiu o seu caminho ainda. Ele quer alguma coisa, mas não decidiu ainda. Então, tem um lance com esse personagem, ainda tem uma trama mal resolvida com ele. Mas enfim, eles acabaram zarpando, não é? E enquanto eles estavam no mar, a Lagertha, né, a mulher do Ragnar, começou a contar uma história sobre a serpente e o Thor. E foi uma metáfora muito bonita, porque envolveu uma história mitológica com um momento real, que foi o navio lá, quer dizer, que foi o barco com o Ragnar e sua tripulação. E foi uma coisa muito legal mesmo. E também, durante, né, a embarcação, tivemos também um momento de loucura. 2 momentos, no caso. Um envolvendo uma pessoa que ficou louca, que acusou o Ragnar de ser o Loki, e acabou sendo morto no processo. Eu achei isso legal porque deu um certo realismo, deixando uma das pessoas desequilibradas, criando um conflito no meio da viagem. E segundo, em questão do Floki, que ficou incomodado devido aos trovões, dizendo que o Thor estava contra eles. Mas é algo interessante porque logo o Roll ou o Ragnar, né, eles se intrometeram dizendo, pô, se acalma aí, o Thor tá do nosso lado. E o Floki começou a se sentir bem. E esse momento foi importante para mostrar que eles usaram a fé, usaram a crença deles para se sentir bem com eles mesmos. Eu achei isso muito legal, porque ao contrário dos cristãos, né, porque quando foi mostrado nesse episódio, os vikings usam a fé para se acalmar, mas os cristãos, quando eles viram a tempestade, esse tempo ruim, eles usaram a crença para criar o caos. Eles falaram que aquilo era o fim do mundo. Então deu para ver 2 extremos. Os vikings usam a fé para se acalmar, enquanto os cristãos usam a fé para criar o caos. É um tanto curioso, né? São 2 extremos nesse episódio. Mas aí eles acabaram chegando na Terra e teve o primeiro conflito entre 2 religiões, né? Entre 2 culturas, 2 sociedades. Aí no final das contas o local foi destruído, os vikings levaram os padres para a embarcação para poder vender eles como escravos em seguida. Então, assim, o episódio de forma geral foi um pouquinho melhor que o anterior. Porque as subtramas continuam sendo exploradas de uma forma magnífica, assim, não tem nenhum problema com elas. Algumas foram bem resolvidas e outras nem tanto. Agora, em relação à história geral, foi pouco desenvolvido. Foi levemente desenvolvido, que foi simplesmente o Ragnar zarpar, conseguir uma tripulação, zarpar, chegar no local, matar uma galera, pegar o ouro e vazar. Então realmente não teve um grande desenvolvimento, mas como eu disse, em relação às subtramas foi algo magnífico. Então, como nota, eu acho que eu vou dar uma nota 7,5. Então se você acha que a nota deveria ser maior ou menor, você pode comentar aqui embaixo nos comentários, como também você pode se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ajudando assim o canal a crescer. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, foco só com o BR para o próximo vídeo, valeu!